Seja muito bem-vindo ao Juntando Ideias e hoje nós estamos aqui, com a Zilma. Zilma ali, minha mãe, e é uma satisfação, e é sempre uma satisfação estar aqui. E eu fico muito feliz e nessa última semana nós trabalhamos sobre impermanência, né? Sobre Sim. mudança, impermanência e todas essas questões. E eu quero, só para contextualizar, em uma frase, dá para definir o que é impermanência? Em uma Uma frase, frase. impermanência. Tudo é passível de mudar. Tudo é mudança. Tudo se transforma. Tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Inclusive nós. Inclusive nós. E aí é que vem a minha primeira pergunta, que é o seguinte: se tudo muda o tempo todo, meu filho, minha filha muda também o tempo todo. E eu Verdade. também mudo o tempo todo, Verdade. né? Então, como é que eu faço para me conectar com esse ser que está em mudança? Porque de repente o que conecta com ela já não conecta mais daqui a pouco, né? O que ela quer fazer hoje, amanhã já não quer fazer mais, porque mudou. Então, assim, como que eu devo me conectar? Como que eu devo pensar na conexão com o meu filho? Se tudo é mudança, eu vou me agarrar aqui para criar uma conexão duradoura, para criar um vínculo forte, né, familiar, para que ela se sinta Essa, segura. essa é a dica. Você não vai se agarrar. Se tudo muda o tempo todo e tudo é impermanente, logo tudo é incerto. Certo. Então, se tudo é incerto, você não tem controle. Ora, se você não tem controle, você não tem controle do que virá. E o que foi, já foi. Então, só te restou o quê? O presente. Então, viva o presente. Então, a gente fica querendo assim, a gente quer conectar com o filho, e aí a gente quer colocar ele lá no meio, Uhum. né? E aí, os seus dedos aqui, ó, significa o sistema de controle, né? E você quer controlar tudo isso, e o filho está lá no meio. Só que esse filho, ele também está mudando, você também está mudando, isso é uma engrenagem, né? Nem sempre ela é desse jeito, ela é conflituosa mesmo, ela está em atrito, e o filho quer sair, e você quer fechar, mas o filho quer sair, e você quer fechar. E aí, sabe o que vira? Um emaranhado. Quebra, ué. Uma hora esse negócio quebra. Se for rígido. Exatamente. Então, não pense em controle. Pense em aceitar o filho, em aceitar a filha, o ser que está com você, os seres que estão com você, no presente, do jeito que ele se apresenta. É a melhor forma. Porque se você for buscar, querer controlar, querer moldar, não tem que ser do meu jeito. Eu, na minha adolescência, ouvia muito isso. Meu pai falava, tem que ser do meu jeito. Sim. E aí o atrito era enorme, porque eu não aceitava que fosse do jeito dele. O jeito dele não me servia e o meu jeito não servia para ele. Então nós tínhamos um atrito enorme. Quando você era adolescente, eu já fazia diferente. Eu já não queria te controlar. Uhum. Mas eu estava presente para atender às suas necessidades. Sim. E aquelas que eu não podia atender, porque eu não sou super mãe, as que eu não conseguia atender, eu explicava por que eu não podia atender. Ou se eu podia fazer isso a médio ou a longo prazo. Então eu ia explicando, eu ia conversando, a gente ia negociando, mas sem querer ter aquele controle. Você precisa de ser como eu. É sofrimento. Claro que o dia que eu saí da faculdade foi um susto e não foi Não, eu fácil queria não, te né? matar, né? Mas Eu tudo sei, bem, eu sei. passou. O rapaz está na Federal, estudando na Federal, que foi isso? Para eu chegar na Federal foi difícil, para você já foi mais fácil, porque você chega com 17 anos, né? 16. 16 anos, Não, de 16. nem tinha feito 17, né? Então, assim, qual que era o meu parâmetro? Para mim foi Absoluto, né? difícil,
a minha luta, todo o meu esforço, para mim foi difícil. Aí você chega leve, com facilidade, chega leve e também quer sair leve. Para mim é uma mudança Com né? certeza, com certeza. E é uma mudança muito grande. Mas assim, tem momentos que não adianta você querer pegar o filho e partir, Não, né? tanto que eu via a sua decepção, né? Eu sabia o tanto que para você havia um peso ali nessa saída, só que a Verdade. gente não rompe, né? Tipo assim, a gente não tem Exato. uma ruptura. É só eu sabia do seu desapontamento, Aham. mas eu sabia também que não era o meu caminho aquele ali. Então, teve um jogo de cintura, digamos assim, todos nós dois fomos maleáveis, assim, porque eu sabia que aquilo era muito mais rígido para você do que para mim. Sim, sim. Então eu soube lidar com o seu desapontamento. Porque também tem isso, às vezes, o caminho é diferente e você quer levar a força, mas a força não vai. É. E é entender que o outro, às vezes, vai ficar triste. Exatamente, Vai ficar, né? desapontado temporariamente com aquilo. Depois dos primeiros momentos da sua decisão, eu tive que pensar o seguinte: bom, se ele não quer continuar fazendo física na federal, provavelmente ele vai fazer uma nova escolha. Ou então eu pensei assim: deixe que a vida vai convidá-lo a fazer novas escolhas. Sim, né? sim. Então, assim, não dá para a gente querer que o outro, que o filho seja propriedade sua e que ele vai fazer do mesmo jeito. Então, é viver no presente e ter o sentido de presença. Esteja presente no momento que você está vivendo para tentar entender da melhor forma possível e sempre lembrando do fundamental. Porque qual é a cola entre nós? É o nosso bom relacionamento. Claro. É o nosso amor um pelo outro. Sim. Essa é a nossa cola. Nosso respeito por essa diferença. Exatamente. Né? Então, se a cola entre vocês é uma cola que dá sustentabilidade para essas impermanências, que bom, né? Agora, quando não tem cola, fica mais difícil. Sim. Então, eu não consigo imaginar como gerenciar um conflito se a gente não lembrar do fator amor, do fator boa convivência. Né? Para mim, ele é primordial. É porque, assim, quando a gente fala da nossa relação e da nossa história, estou dando um exemplo muito, muito ameno para uma divergência. Quando você vai para um extremo, é muito difícil você abrir mão e falar assim, deixa ele ver a experiência dele, porque aquilo pode dar numa catástrofe. Pode. Né? Então, assim, é complicado você ceder e... Então, assim, você vê que seu filho está andando com um pessoal que tem, sei lá, vamos pro extremo, né? Clichê até, que o pessoal usa drogas, não sei o quê. E aí você vê que é uma turminha que não é legal e você deixar aquilo com naturalidade. É complicado isso. Não dá, né? também Você não é assim. tem que intervir verdade. mesmo, tentar abrir os olhos, talvez fazer uma intervenção mais extrema, que eu digo assim, vai no pior cenário de drogas lá. Passa naquelas ruas que tem o pessoal usuário, assim aqui, ó. Olha onde é o fim desse caminho. Não é isso? Verdade. Não é? Às vezes dá um choque, assim, Sim. mas não o choque do ou vem pro meu lado ou sai de casa. Porque aí que você perde o controle mesmo. Né? Exato. E se o filho está procurando esse caminho, ele já está dando o grito dele, né? Ele já está falando assim, eu preciso de ajuda. Sim. Né? Então, é necessário que o pai, novamente, o sentido de presença no viver o aqui e agora e procurar entender a situação para aceitar, mas quando a gente fala em aceitar, não é aquele aceitar passivo, aquele aceitar assim, deixa que tudo é normal. Não é por aí. Né? Aceitar viver o conflito, aceitar as diferenças, aceitar o porquê, tentar entender, né, o porquê que seu filho está escolhendo um caminho como esse, tentar escutá-lo também, porque às vezes a gente passa tantos anos distante
do crescimento do filho, que quando você percebe isso, a gente fica assustado, a gente fala assim, nossa, onde foi que eu estava? Né? Onde é que eu estava que meu filho está caminhando para isso e eu não pude ver? Uhum. Então, na verdade, a gente provavelmente estávamos cuidando da parte financeira da família, Sim. estávamos cuidando do crescimento da família, mas nós esquecemos de um detalhe extremamente importante, que é essa convivência, que é cuidar também do desenvolvimento dessa emoção. E é com emoção que o psicológico desenvolve de forma saudável. Então eu preciso de cuidar dessa dimensão emocional, dessa dimensão sentimental. Quanto mais presente eu estiver, não é que fica fácil, mas mais envolvida eu fico no processo. E o envolvimento tende a gerar confiança, tende a gerar segurança. Às vezes, se não for tão dono da razão Exato. e se mostrar também vulnerável do processo, que você está aprendendo junto, né? Que não tem a certeza, mas olha, tem grande chance disso aqui dar errado. Né? Ser íntimo nesse sentido. Exato. Porque às vezes o pai se porta, a mãe, como uma perfeição. Uhum. E isso distancia muito do filho, assim, ele fica perfeito demais. E rompe, né? Rompe. É romper. E se romper fica mais complexo ainda, porque imagina, o menino tem lá 13, 14 anos, né, um adolescente, e aí ele percebe que a vida já não estava fácil contando com os pais. Agora imagina sem contar com os pais. Fala, não, agora meu pai falou que eu que tomo conta da minha vida. Não é assim que funciona. Né? Exato. Por isso que a gente precisa de lembrar até onde vai a nossa responsabilidade. Nós temos um vídeo sobre isso. Sim. Né? Até onde vai a minha responsabilidade para cuidar, para educar o meu filho? Então, se eu estou presente e o meu filho está caminhando por lugares que merece, que requer cuidado, então que eu tome as providências do cuidado. E aí não existe uma receita. Uhum. Então eu falo assim, olha mãe, faça isso, eu falo. Cada filho é um ser único. Cada mãe é única. Sim. Então como juntar isso? Né? Como criar essa convivência buscando o bem comum? Precisa de muitas conversas. Ótimo. Né? Por isso que a gente está aqui. Né? Nós estamos aqui para isso. Para discutir, às vezes, o básico, o beabá ali. E de repente disso você fala assim, é natural, essa angústia que eu estou sentindo é natural. E aí diminui o peso, né? Pode ser que vai criando um vínculo de... Tipo assim, eu não tô sozinha nessa. Porque tá perdido, ter dificuldade no processo é extremamente normal. Né? Eu tô com minha mãe do lado aqui, especialista nisso, especialista em educação, especialista em superdotados. E a gente passa apertado com a minha filha. Verdade. Né? Tem hora que surgem umas coisas assim fora do esperado, e a gente tem que parar, conversar, ver se esse é o caminho mesmo. Né? Então é interessante a gente ter tá sempre com esse olhar, ressignificando, vendo nossa conduta, revendo se esse é o melhor caminho. Agora, e esse é o sentido da mudança que a gente fala, porque se você ingessa, fala assim, eu tô pronto. O tá pronto é muito perigoso. Extremamente. Porque se você tá pronto, você não mexe mais, você não muda. Então você não precisa ser um pai perfeito, é só melhor do que ontem, né? Um pouquinho melhor de novo. Fala assim, nossa, pô, peguei pesado, então vou mais leve aqui nisso. Isso. Peguei leve demais, então... E lembrar que... Vou achando o meio do caminho. Lembrar que o processo de educar começa por o educar-se. Claro, né? Claro. Não tem como a gente fugir disso. Então, se o filho está mudando o tempo todo, você também vai ter que mudar o tempo todo. Exato. É um enrijecer. Eu tô alucinando aqui. Eu imagino, vê se você acha que tá certo, que é exatamente o filho tá mudando, o pai tá rígido, cada vez mais rígido, igual você fez seu exemplo mesmo, e o filho vai mudando, e aqui vem a ruptura. Exato. Se os dois estão flexíveis o tempo todo, você vai se desenvolvendo, vai sendo cada vez mais maleável.
né, essa liga vai ficando cada vez mais forte. Porque não tem a ver com o comportamento em si. Não tem a ver com uma resposta certa. Tem a ver de estar junto, de ser seu filho, de estar perto, de escolher amar mesmo, assim, mesmo que ele caminhe para um lado que você discorde. Essa relação, ela precisa de ser elástica, né? Exato. A gente tem que aprender. Eu penso que uma das coisas principais no processo de educar, no processo de conviver, é a flexibilidade. Sim. Tem hora que você precisa de... Você aprende a flexibilizar no momento. Você não se preparou para flexibilizar. Acontece um evento e você tem que dar conta de flexibilizar ali, diante da situação, Sim. da gravidade da situação. Uma questão que é o seguinte, dentro dessa... pensando no superdotado e pensando... O superdotado, ele muda mais rápido porque ele aprende mais rápido, ou é o contrário? Ele fica mais tempo na mesma coisa e assim ele se desenvolve mais? É assim, não existe uma regra para dizer que isso acontece só com o superdotado, né? O superdotado, ele desenvolve como outras pessoas também se desenvolvem, tá? O que a gente precisa de lembrar é o seguinte, de qual superdotado que nós estamos falando? Entendi. Tá? Então, eu preciso de olhar para o superdotado, para essa pessoa que apresenta essas características e conhecê-lo melhor. Eu conheço ele melhor para que eu reconheça quem é esse indivíduo que está ali na minha responsabilidade, como é que eu faço para flexibilizar os meus paradigmas, para que eu dê conta de aceitar o que ele me apresenta. E a partir do momento que eu aceito ele do jeito que ele está se apresentando, por que eu falo se apresentando? Porque ele não está em mudança. Então, daqui a pouco é outra. Daqui a pouco ele tem outra escolha, né? E aí, você aceitando que esse sujeito está em desenvolvimento, você passa a respeitá-lo mais. Se você respeita mais, ele também vai aprender a te respeitar mais. Gente, olha, tem algo, pode ter algo melhor do que você se sentir respeitado? Exato. Né? Os pais querem o respeito, mas nem sempre respeitam os filhos. Nem sempre consegue respeitar. Então, assim, todos nós desenvolvemos, e o que é interessante, nós desenvolvemos de forma assincrônica. Como assim? Significa que o menino que está ali comigo, ele apresenta um desenvolvimento intelectual tão grande, tão gigante, e o emocional não. Entendi. Então, assim, ele aprende muito rápido, ele lida com os conteúdos da escola muito rápido, ele aprende a área de interesse dele muito rápido, mas emocionalmente, às vezes, ele tem dificuldade para relacionar com a mãe, com o pai. Ele tem dificuldade para relacionar com ele mesmo, com os próprios sentimentos dele, com as variações do sentimento dele. Ele tem dificuldade para relacionar com os colegas. Então, o desenvolvimento, ele é assincrônico em todos nós. Então, a gente pode, por exemplo, também saber relacionar muito bem com as pessoas e ter dificuldades de aprendizagem. E quando isso fica assim muito distante, que a sincronia é muito gritante, essa sincronia é muito distante, o que pode acontecer também? A gente pode verificar até mesmo uma dupla excepcionalidade. A criança, às vezes, apresenta uma dificuldade de aprendizagem tão grande, mas ela é excelente para desenhar. Ela é excelente para jogar. Ela vai muito bem no videogame. Certo. Então, a sincronia é tão gritante que é possível você perceber essa dupla excepcionalidade. Possui deficiência na área cognitiva, mas possui alta habilidade em uma área artística. Entendi. Tá? Então, na minha experiência diária dentro da escola, eu convivo com isso. E os pais, às vezes, não conseguem entender isso. Mas ele é tão bom para desenhar, por que ele não vai bem no acadêmico? Né?
Ou então, ele é tão bom no acadêmico, por que ele não consegue relacionar? Por aí a gente vê que o sincronismo ele existe o tempo todo, não só para o superdotado, para todos. A gente não vai se desenvolvendo de forma homogênea, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A questão é que talvez quando a pessoa acha a área de interesse dela, talvez até de forma inconsciente, então ela achou algo que motiva tanto, que ela gosta tanto, que ela se dedica tanto naquilo, e que ela não quer nem saber de outra coisa. Sim. Né? Eu lembro de um professor que contava pra gente, quando ele estava estudando para passar pro ITA, ele odiava ser interrompido pela mãe. A mãe levava lanche para ele tinha ódio, ele sentia ódio. Ele falou, cara, e olha que maluquice. Ele falou assim, olha que maluquice, minha mãe tava levando comida para mim, o melhor carinho do mundo, o maior carinho do mundo, para que eu pudesse ali, que já tinha muitas horas que eu tava ali me preparando para aquilo, e eu ficava irritado, né? Então assim, você vê que isso mesmo. Tá tão no mundo dele, tão no mundo, que ele não quer ser interrompido, que ele não quer, né? Então, encontrar a área de interesse, às vezes gera um distanciamento de outras coisas. Sim, é verdade, é verdade. Talvez é a hora do pai também incentivar a área de interesse, mas também puxar um pouquinho do relacionamento. Também. E principalmente quando ele está no processo criativo, né? Porque para que ele tenha um comportamento de superdotado realmente, ele precisa de apresentar essa habilidade acima da média, ele precisa de estar envolvido com a atividade, essa atividade é dentro da área de interesse, e aí ele também tem que apresentar uma criatividade, então ele está dentro do processo criativo, e aí ele é interrompido. Sim. Eu, por exemplo, não gosto de ser interrompida quando eu estou no meu processo criativo. Corta, né? Você está fazendo uma construção e alguém então entra no seu espaço e você é obrigado a parar. Quando você retoma, é como se fosse um outro processo. E isso acontece muito com quem tem filho em casa. Sim. Pensando no adulto já. Acontece demais. Esse adulto está envolvido com a tarefa, está de trabalho, não é nenhuma obrigação, quando ele está envolvido mesmo. E aí vem uma interrupção da criança, que não entende ainda esses espaços, esse momento seu, e aí você se irrita. É um momento que é fácil se irritar. Verdade. É fácil perder o controle, né? Porque é no seu ápice do trabalho. Ou, sei lá, da sua criação, da sua arte. Lidar com essa imaturidade da criança que está se desenvolvendo é difícil. Aí o adulto é que tem que dar conta de entender. Sim. Né? E aí tem uma frase de Sai Baba que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, cabe a quem entende entender. Então não adianta você querer que uma criança de 5 anos entenda que você está no processo criativo. Exato. Você pode até explicar para que ela passe a entender com o passar do tempo. Mas naquele momento ali, você tem que respirar fundo e dar atenção para a criança, para você ter a chance de voltar para o seu processo criativo. Senão... Mas tem alguns recursos que são interessantes. Nós criamos uma estratégia simples aqui, que foi bem eficiente. Foi. Que é o seguinte, quando a gente vai gravar, por exemplo, e a gente está gravando, obviamente a gente não quer ser interrompido. Não é sempre que isso funciona, mas 90% das vezes funciona. A gente coloca um papel, um post-it, colado lá de fora da porta, e a Valentina já sabe disso. Então ela sabe que naquele momento do post-it é uma hora importante que não dá para ser interrompido. Claro que o post-it não fica do lado não fica na porta o dia inteiro, porque senão perde o sentido também. Mas naquela meia hora, 40 minutos do dia, fica lá de fora e ela consegue entender que não pode ser interrompida. Verdade. E tem funcionado bem. Então assim, a criança é muito ágil para captar ela é perspicaz, né? Essas mudanças e tudo mais. E aí, vamos pensar o seguinte, a gente está falando da mudança, muito da mudança interna, da sua mudança, da minha mudança, né? Que nós somos diferentes. E tem uma mudança também, que é a mudança do meio, a mudança da sociedade, a mudança do mercado de trabalho. Então, minha pergunta é, como que eu vou olhar para a Valentina, pensar em uma educação, e pensar em uma educação que prepara ela, porque eu quero que ela seja uma adulta com
funcional, com a maior probabilidade de se encontrar nesse processo, né? De ser economicamente ativa, se for ter o emprego dela, se for empreender, isso eu não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, o cenário de fora muda cada vez mais rápido. Sim. Né? A gente vê que as escolas já não acompanham tanto a velocidade da mudança. Então, por exemplo, as competências que você aprendia na escola são as mesmas que eu aprendi na escola e são as mesmas que a Valentina está aprendendo na escola. E o mercado de trabalho é totalmente diferente. Existem profissões novas que nem sonhavam que existiriam 50 anos atrás. Verdade. Então a Valentina vai chegar no mercado de trabalho daqui 15 anos. Ela tiver 20 anos. Daqui 15 anos ela vai chegar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho vai ser totalmente diferente do que é hoje. Né? Então, como fazer essa construção, como conduzir esse aprendizado dela para que ela esteja bem colocada no mercado de trabalho também? Entende? O que eu devo focar para que ela se desenvolva nesse mundo que muda o tempo todo e daqui a pouco vão exigir novas coisas? E novamente a gente pode pensar o seguinte, olha, como que eu posso garantir um bom futuro? Tendo um bom presente. Como assim? Eu preciso... Então, se você tem todo esse cuidado, essa preocupação com o futuro da Valentina, o que a gente pode fazer hoje, de imediato? É escolher uma excelente escola. Certo. Né? É favorecer para que ela desenvolva o potencial. Então, nós precisamos de estar em alerta para descobrir, por exemplo, desde pequena, ela está com 5 anos, qual é a área de interesse que ela apresenta agora? Isso a escola não vai fazer. Pois é, a escola não vai fazer de jeito nenhum. Mas nós, enquanto pais, enquanto avós, nós podemos ir observando esse detalhe e vamos cuidando, vamos potencializando, vamos criando mecanismos de enriquecimento, porque, ora, o interesse de uma criança com 5 anos é totalmente diferente de uma criança com 10. Exatamente. Então, se hoje, por exemplo, ela apresenta uma habilidade psicomotora que chama a nossa atenção, o que nós podemos fazer agora, então? Possibilitar que ela faça enriquecimento nessa área. Tipo o quê? Como, por exemplo, uma ginástica olímpica, né? Ou um balé, ou uma outra dança. Daqui a pouco ela pode escolher o ritmo que ela quer aprender, né? Mas então, isso porque a gente já nota que ela tem uma inteligência psicomotora, assim, bem desenvolvida pela idade dela, né? Aí, com 10 anos, vamos imaginar que ela já não quer mais essa área. Mas aí ela vai apresentar, vamos supor, uma habilidade para a música. Então, favoreça que ela tenha conhecimentos na música. E a gente não deve, por exemplo, até que ponto a gente força ou até que ponto deixa ir natural? Por exemplo, porque assim, vai lá, começou o balé. E aí vai lá, você começa o balé, matricula na escola, compra tudo. Chega um ponto do balé em que ele sai da novidade e vira aquela parte da dedicação. Aquela parte em que assim, o entusiasmo da novidade passa. E aí tem aquela fase que é meio chato mesmo. Até você se reencontrar de novo, né? Tem um momentinho assim de chatice do desenvolvimento que dói. Mas aí é que está a diferença. Se o balé for a área de interesse dela, de fato, ela vai ter motivos para continuar. Então, ela vai ter motivação. Ela tem um motivo dela para continuar. Se for só pela questão da novidade, ou porque ela está seguindo as amiguinhas, ou porque é questão do grupo, logo ela vai desencantar com isso. Por isso é que os pais precisam de ter esse olhar para o presente da criança, para que ele perceba se isso não é apenas uma novidade ou se realmente é uma área de interesse que você percebe que a criança tem envolvimento com a tarefa. Uhum. Então, não é forçar
e não é deixar livre, mas é você ir conduzindo o processo, observando como é que ela se comporta. Então a observação é diária, Sim, né? sim. E olha, Então deixa mudar. Quer mudar, deixa mudar. é melhor, Uhum. é melhor. Se tudo muda o tempo todo, Isso. né? Por Muda. que você vai querer que uma criança que tem apenas 5 anos, que ela fica rígida ali no que ela escolheu? De repente ela, papai, eu descobri que não é isso que eu quero, então escute. Uhum. Então a gente precisa de desenvolver a nossa escuta, Sim. tá? Então eu me lembro bem de você. Mãe, eu quero fazer Kung Fu. Vamos fazer Kung Fu. Aí, a hora que estava bem entusiasmada, a academia fechou e nós não encontramos outra. Foi. Tivemos que trabalhar o quê? A sua frustração, que queria tanto o Kung Fu e não achava outra academia. Mas você teve que entender isso, Uhum. né? Não, agora eu quero fazer inglês. Vamos fazer inglês, né? Não, agora eu quero aprender a jogar ping-pong. Vamos jogar ping-pong, Sim. né? E a criança vai experimentando. Eu sou especialista em começar coisas. Sou bom pra caramba. Assim, eu já comecei muitas e muitas coisas. Mas assim, a criança vai experimentando e você vai cuidando do processo e ela vai aprendendo que ela está sendo apoiada. Sim. Ela está sendo sim. que o pai e a mãe estão ali juntos, que ela tem o direito de mudar de ideia, mas que ela também precisa de ter responsabilidade quando ela escolhe. Sim. Então, Exato. Eu não posso esquecer que é uma criança. Então, olha, você quer mudar então? Agora você quer ir para o ciclismo? Tá, você vai para o ciclismo. Mas você vai ficar lá no ciclismo pelo menos durante um tempo determinado. Para que você conheça realmente como é que funciona. Indireta, porque eu comecei a andar de bicicleta agora. Tô entendendo. Só porque eu pedalei. Vê se não para nos primeiros 100 quilômetros. Porque... Acabei de fazer 100 quilômetros no final de semana. Tá, não vou parar não. Então, assim, mesmo quando é adulto, você vê e fala assim, ainda ontem eu disse assim, cuidado, entra com tudo, dá 100% no ciclismo, todo dia, 40 quilômetros, 50 quilômetros. Daqui a pouco diz assim, tá muito difícil. Mas... nem aprendeu ainda. Sim. Não é? Mas aí, também quando a gente vai crescendo, você vai percebendo que os resultados vão aparecendo depois de superar essa primeira fase do envolvimento. Exato. Então, foi depois de ver, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de despontar no início. Muito grande, assim. Na música começava rapidinho, né? Eu pulava 3, 4 turmas com a teoria musical, assim, rapidinho avançava. Aí de repente eu olhava para aquilo e falava assim, cara, tá chato, não quero isso aqui. Mas depois, com o vôlei, a gente começou o vôlei de praia, isso já depois de casado, adulto, uma coisa que conciliou família. A gente jogou 2 anos e meio. Agora com a pandemia que fechou tudo, né? Então assim, mas é uma coisa que existe, a gente continua. Mas aí, depois de ter... O que eu quero dizer com isso tudo é que assim, mesmo a gente começando e parando, chega um momento em que você fala assim, se eu continuar começando e parando, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então você começa e fala assim, não, agora eu vou passar por isso. Então, tanto que no vôlei, por exemplo, eu tinha tudo para parar, porque eu era o pior da turma. Disparadamente o pior da turma. Então eu acostumado a ter facilidade com as coisas, comecei uma coisa que não é que eu era ruim, eu era muito ruim. Foi um desafio. Então assim, a gente veio jogando. E a constância foi me dando mais praticidade, mais habilidade, né? Ficando de igual para igual. Hoje eu só sou ruim, não sou muito ruim mais. Mas eu consigo jogar com a turma. E quem foi para os que eram melhores que eu foram parando naturalmente, porque, né? Eu vim continuando. E hoje dá para jogar com uma qualidade boa, né? Então assim, e o ciclismo ele é muito bom para esse momento de pandemia porque não tem contato. Exato. Né? Então, uma coisa, a gente achou uma saída que era para ser só uma saída, a gente apaixonou pelo processo. Tá vendo só? A mudança que a pandemia causou
lhe causou uma outra mudança. Uma outra mudança. Né? A gente soube... E aí a gente precisa estar aberto para isso, porque senão a gente fica rígido. Não, mas meu esporte agora é o vôlei, agora não tem jeito, etc. e tal. Como tem acontecido comigo. Eu sou apaixonada pela dança. Não tem dança em lugar nenhum, as academias estão fechadas. Então, eu preciso de descobrir uma atividade física que eu possa, pelo menos por um bom tempo, substituir a dança. Sim. Mas isso não significa para mim assim que eu estou parando com a dança. Não, é temporário. Sim. Logo depois eu retomo a dança novamente. A gente tem que aceitar que como tudo muda o tempo todo, e nós mudamos o tempo todo, que a mudança ela é benéfica. Exato. Que mudar é bom. Então, a maioria das pessoas não gostam de mudança. A maioria das pessoas zela para manter, porque está no nosso instinto. O nosso cérebro não gosta de mudança, ele quer economizar energia. Isso. Né? Ele quer que você fique na inércia. E todas as vezes que você recomeça alguma atividade, você precisa de mais energia. Quanta energia que vocês estão precisando de colocar no ciclismo agora? Sim. Né? Sim. O levantar mais cedo, pedalar no sol, enfrentar os intempéries do dia. Exato, né? Exato. Então, olha quantos detalhes. Se preocupar com a alimentação, qual que é o suplemento que vai utilizar. São tantos cuidados. Segurança. Zelar da segurança e tudo, gerenciar o tempo. Exato. Né? Então, você precisa de empenho. Você tem que empenhar nisso. Para você empenhar, para ter envolvimento, você precisa de estar envolvido com a tarefa. Sim. E olha que interessante, você está falando aí, a gente fazendo esse paralelo da mudança, e eu vejo o quanto que hoje eu lido bem com a mudança no mundo profissional. Eu lido muito bem com a mudança, né? Às vezes no trabalho, alguma coisa assim, você vê que o grupo tem uma dificuldade em mudar, Sim, justamente por isso, porque é natural mudar. Uhum. E na mudança, talvez hoje seja onde eu navegue melhor. Mesmo mantendo o foco. Não estou falando que você está mudando e desfocado, não. Uhum. Com um objetivo, com metas, com resultados. Uhum. Então, de repente, aquilo muda, o cenário muda, e aí você fala assim, opa, se por aqui não vai, vamos achar outro caminho, vamos achar outra saída. Talvez essa construção da minha infância, com todo esse apoio que vocês me deram, dentro das condições que a gente tinha, então assim, começa uma coisa, a academia fecha, Kung Fu para, vai fazer um outro esporte, não encaixou ali, muda e faz, né? Se nada encaixa, às vezes é uma fase mais caseira, vai brincar, tipo, não sei. Mas tendo esse suporte, o quanto que me deu uma musculatura para mudança. Exatamente. E a nossa mente, ela acostuma com isso. A nossa mente, ela vai registrando todas essas... Tudo que acontece em nossa vida, ou ela aprende a mudar e tem essa facilidade, ou ela aprende também a ficar rígida e não quer mudar. E aí essas pessoas sofrem muito. Sim. Né? Porque se tudo muda o tempo todo, por que você insiste em querer ficar parado? Essa parada que você está pensando, ela é uma ilusão. Porque a vida vai te solicitar. Uhum. Né? Você vai mudar com mais dor. Né? Porque mudar tem que mudar. Vai mudar com mais dor. Exatamente. Né? E aí a gente cria essa resistência, né? E essa resistência, ela traz doença, ela traz dor, ela traz rompimento, né? Ou seja, ela não é boa pra gente. Sim. Então, o melhor é você pensar, começar a mudar o seu paradigma a respeito da impermanência, da incerteza e de que tudo muda o tempo todo. Solta um pouco a mão, né? Isso, então assim, viva a mudança. Né? Eu também tenho essa facilidade no meu trabalho. É para mudar? Aí eu já falo, oba, vamos mudar. Mas você nem sabe como, não tem importância. Mas eu estou aberta para mudar. Sim. Eu quero fazer uma outra construção. Né? Porque a partir do momento que essa mudança vai mexendo comigo, ela vai me trazendo... Eu percebo que assim, olha, quanto mais a gente gosta da mudança,
e você tem ela como um material didático para o seu crescimento, o seu sucesso vai acontecendo. Sim. Porque eu até penso que o caminho do sucesso é esse. É você estar aberto para se mudar, é você estar aberto para ver a mudança do seu contexto, ver a mudança que está ocorrendo no mundo e não ficar com aquele sentimento de estar perdendo, né? De que vai mudar e eu vou deixar de ter certas coisas, eu vou deixar de relacionar com algumas pessoas. Para que insistir naquilo que já não é? Né? Então, para que eu vou insistir, por exemplo, em continuar com uma profissão que ninguém mais está me procurando? Isso, exatamente. Vou passar fome. Exatamente. Né? Você é o melhor vendedor de máquina de escrever que existe. Exato. Então, eu preciso de me conectar com a mudança, tá? É que você seja a mudança, né? Gandhi falava isso, né? Você deseja mudança? Seja você a mudança. Exatamente. E é rico, né? A gente pensa assim, quanto que, nossa, nós estamos falando de mudança. Parece que é uma coisa, é um tema pequenininho. Não. Mas você vai abrindo e vai tirando. Ela envolve tudo, né? Os anos vão passando, olha como nós vamos mudando. Sim. Né? Quantas mudanças opera neste momento agora no nosso organismo que a gente não tem consciência, né? Olha a mudança na nossa sociedade, olha o macro-universo, né? Tá tudo em movimento, tudo tem uma dinâmica, tá tudo diferente. Exatamente. Né? A Zilma que sentou aqui há 20 minutos não é mais a mesma. Sim. Né? Porque o tempo passa o tempo todo, né? Então, se tudo se transforma... Cabe a nós mudarmos também. Exato. Olha, fico muito feliz com mais... O tanto que essa conversa flui fácil, não é? A gente faria isso aqui fácil, assim, por simpósio de horas. É verdade. Porque é muito legal, flui muito fácil. E agradeço imensamente esse momento que a gente tem juntos. Eu cresço muito com essas conversas nossas, que elas vão fluindo, né, com naturalidade. E é muito legal ter essa oportunidade de aprender com você. E viva a mudança. E viva a mudança. Viva a mudança. Um super abraço. Até o próximo encontro. Tudo de bom. Juntando ideias. Obrigado. Beijo, minha mãe. Beijo.